Bom, nós vamos então abrir a palavra de Deus para continuarmos nossos estudos. Na carta aos Filipenses, hoje a gente vai terminar, pelo menos, a proposta que foi feita de analisar as passagens que falam de alegria. Hoje a gente vai fazer análise de algumas passagens no capítulo 4. Peço para vocês, então, abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura, inicialmente, dos versículos 2 a 5. Filipenses 4, versículo 2, diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como também Clemente e os demais, cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Gabriel já orou para nós, e nós cremos que o Senhor vai nos abençoar para tirarmos algumas lições aí da palavra para a nossa vida. Nós vimos já em estudos passados que havia alguns pequenos problemas nessa igreja, mas apesar disso, é uma das cartas em que Paulo demonstra o maior cuidado, o maior amor. É uma carta muito pessoal, em que ele fala muito da sua afeição, da sua ligação com esses irmãos. E apesar de alguns poucos problemas que há, eles são sempre tratados de uma forma bem branda por Paulo, né? Diferentemente de outras cartas em que Paulo é bem rígido, né? Por exemplo, na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios, que ele trata de problemas graves e com rigidez na igreja. Há menção de alguns problemas aqui na carta aos Filipenses, mas são tratados de forma bem suave, dando a entender que tanto o relacionamento de Paulo era diferenciado com essa igreja, como os problemas ainda não estavam numa situação tão grave quanto em outros lugares, né? Mas os trechos que nós vamos analisar nesse capítulo, Paulo vai mostrar que através de alguns problemas fica evidente, através da resolução de alguns problemas, fica evidente que há um segredo para a alegria que ele queria que fosse constante na vida daqueles irmãos. E esse segredo, essa questão de um segredo é muito importante, né? Porque o segredo ele é indispensável para que alguma coisa funcione. Eu lembro de um carro que meu pai teve há um tempo atrás, que ele tinha um segredo aqui embaixo, assim, perto da alavanca do capô, e era um botãozinho que ficava escondido ali. Se você não achasse, você andava um quarteirão, o carro morria e aí não ligava mais. E não tinha jeito, e era difícil. Normalmente a gente não lembrava na hora que saía, só lembrava na hora que já estava no meio da rua, e aí você fica procurando aquilo no maior desespero, assim, mas não achava aquele segredo e parado no meio da rua com o carro morto, né? Essa é a importância de conhecer o segredo de alguma coisa para ela funcionar. E Paulo vai apresentar aqui qual é o segredo dessa alegria que ele está ensinando para os filipenses. Eu já vou adiantar para vocês, o segredo dessa alegria é a paz. Mas há vários tipos de paz nesse trecho. Nós vamos ver, inicialmente, uma paz que devia haver entre os irmãos, baseada na paz que primeiramente existiu entre cada cristão e Deus, deve existir. Deve haver paz do cristão consigo mesmo, com a sua própria mente, com sua própria consciência, para que então, de forma completa e ampla, o cristão possa ter paz em qualquer situação e assim viver uma vida com alegria. Nesse primeiro trecho, nós vemos a paz, então, uns com os outros. Havia duas irmãs ali, chamadas de Evódia e Sintique, que estavam tendo algumas desavenças. E Paulo diz, de forma resumida para elas, pensem concordemente no Senhor.
Ele quer que elas tenham um pensamento de concordância uma com a outra e evitem brigas, assim evitando brigas. No verso 3, ele chama alguém para ajudar as duas, né? A ti, fiel companheiro de jugo. E não há indicação de quem era esse fiel companheiro de jugo. Há uma possibilidade que essa expressão companheiro de jugo seja um nome, que em grego seria Císigo. Aliás, nomes bonitos aqui, né? Evódia, Sintique e Císigo, se é que esse companheiro de jugo é mesmo um nome. Mas o fato é que Paulo pede ajuda desse Císigo ou companheiro de jugo para que para que esse irmão ajude-as a pensarem concordemente. Mas é muito interessante o motivo que Paulo traz à lembrança para haver essa concordância. Ele diz no verso 3 que elas juntas se esforçaram com Paulo no evangelho, junto também com Clemente e outros cooperadores. Olha que interessante. Enquanto Paulo quer que essas irmãs vivam em paz, sem brigas entre elas, ele não pensou em nada melhor para fazê-las viver concordemente do que lembrar a essas duas irmãs que elas trabalharam juntas pelo evangelho. Porque esse é o maior objetivo na vida de um cristão, é contribuir, é cooperar com o evangelho. E quando nós estamos trabalhando junto com outros irmãos em algo tão importante quanto a obra do evangelho, outras diferenças menores vão ser deixadas de lado. A gente não vai ter nem tempo, na verdade, para ficar brigando por causa de pequenas diferenças, já que aquilo que é muito mais importante está nos unindo. É por isso que ele diz no fim do versículo 3 que os nomes de Evódia, Sintique e de Clemente e dos outros cooperadores estão todos escritos no livro da vida. Esse é o motivo maior que nos une. A salvação que nós recebemos em Deus, através de Cristo, que está ali atestada, né, confirmada pela inscrição do nosso nome no livro da vida. Essa paz que nós temos com Deus a partir do nosso nome escrito no livro da vida é, em primeiro lugar, o motivo que vai nos unir aos outros irmãos na obra do Evangelho. E outras pessoas também têm o seu nome inscrito no livro da vida. Então, trabalhar juntas com essa motivação maior do que tudo, ter o seu nome no livro da vida, com outras almas para Cristo, que é uma causa das mais importantes, mas também das mais difíceis, né? Vai exigir dedicação, preparo, investimento, esforço, às vezes tristeza, mas às vezes alegrias quando almas eram salvas. Tudo isso faria com que essas irmãs vivessem sem brigar. Elas já tinham vivido já tinham participado juntas dessa obra, mas acabaram talvez por algum motivo se desentendendo. E Paulo quer que elas lembrem das coisas importantes que elas fizeram juntas para que vivam concordemente a partir dessa lembrança. Por isso, como resultado dessa reflexão, dessa lembrança, ele pode dizer no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O resultado de relembrar a nossa cooperação uns com os outros em uma obra difícil como é a obra do Evangelho, mas ao mesmo tempo a mais importante de todas, vai fazer pequenas diferenças serem postas de lado e a alegria voltar a reinar no nosso relacionamento. Como resultado disso também, diz o verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação aqui talvez seria melhor traduzida por bondade, benevolência, amabilidade. Se não me engano, na NVI, a palavra usada é essa, amabilidade. E Paulo quer que a nossa amabilidade, então, essa bondade, seja conhecida de todos os homens. O que ele quer dizer com conhecida é que nós temos que exercê-la para com as outras pessoas, para que as pessoas percebam e conheçam essa intenção, essa amabilidade que está brotando do nosso coração. E como resultado disso, olha essa frase maravilhosa no final do verso 5. Quando lembramos dessas dificuldades vencidas junto, em cooperação pelo Evangelho,
a alegria entre nós por vermos os resultados do Evangelho, a nossa amabilidade sendo demonstrada a todos na obra do Evangelho, o resultado é: perto está o Senhor. Para aquelas duas irmãs e para o restante da igreja de Filipos, perceber que Deus estava perto deles traria paz aos relacionamentos e alegria que eles viveriam da forma como Paulo pretende. Então eu queria que nós pensássemos como uma primeira aplicação desse trecho, como é que podemos resolver problemas de relacionamento entre nós? Paulo nos dá aqui uma receita. Nós precisamos criar formas de nos esforçarmos juntos no Evangelho. Porque utilizarmos daquilo que Deus nos deu, dos nossos dons, recursos, da nossa criatividade, a participação de todos, aqueles que desejam cooperar nessa obra, tendo iniciativa para isso. Então, todos envolvidos naquilo que importa, aquilo que não importa, vai deixar de ser motivo de briga. Nós não vamos nem ter tempo para pensar nisso. Sabe, irmãos, aqueles que estão há um tempo maior já participando da igreja, já viram muitas brigas. E quase nunca por motivos importantes. Quase nunca nós estamos... as brigas que há são porque um evangelho errado está sendo pregado ou porque almas não estão sendo salvas. Não. Normalmente as pessoas estão brigando porque um irmão acha que tem que usar saia, outro acha que tem que usar calça, que pode usar calça. Brigas por causa de instrumentos musicais, brigas por vários motivos. E eu não quero aqui desmerecer um ou outro motivo entre si, mas com certeza todos esses motivos são muito menos importantes do que a cooperação no Evangelho. E o que Paulo está dizendo como base para um relacionamento entre os irmãos é: devemos nos esforçar para envolvermos na obra do Evangelho, cooperar com o Evangelho, dedicar nosso tempo, nossos esforços nisso. Isso vai provocar dois efeitos na nossa vida. Vamos viver em paz, porque não vai sobrar tempo para brigar por aquilo que não importa. E, como consequência dessa paz, sentindo o Senhor perto de nós, nós vamos viver com alegria. Essa é a expressão que Paulo repete 2 vezes no versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui então nós estamos entendendo o primeiro ponto desse segredo da alegria que Paulo está ensinando a esses irmãos. A paz entre eles, causada em primeiro lugar pela paz com Deus, por terem o seu nome escrito no livro da vida, seria motivo para viverem em alegria. Mas nós precisamos de outros aspectos dessa paz também. A partir do verso 6 nós lemos assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Às vezes está tudo bem da nossa parte para aqueles que estão ao nosso redor. Mas às vezes nós estamos com algum problema de nós conosco mesmo. E Paulo ensina aqui esses irmãos a resolverem seus problemas e assim terem paz consigo mesmo. Ele diz no verso 6 que não devemos andar ansiosos. E sabe, a ansiedade tem se tornado hoje em dia um dos maiores problemas enfrentados pelas pessoas, fora e dentro da igreja. E talvez esse trecho nos explique o porquê. Porque Paulo dá aqui 2 orientações acerca de como devemos fazer para
receber e sermos guardados pela paz de Deus nesse trecho. Aliás, interessante, no verso 7 nós lemos: a paz de Deus guardará o nosso coração. E no versículo 9, o Deus da paz estará conosco. Né? Mas o que é necessário fazer para que isso seja uma realidade na nossa vida? Em primeiro lugar, versículo 6 fala de oração. Temos aqui vários nomes que apresentam, vamos dizer assim, tipos diferentes de oração ou partes de uma oração que devem que devem ser comuns nos nossos momentos de oração ao Senhor. Verso 6 diz que as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus. É interessante que Deus não precisa que a gente fale para conhecer alguma coisa. Mas assim como o versículo 5 falou que a nossa moderação, a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos os homens, isso não significa anunciar que nós somos bons, mas eu disse que significa exercitar essa bondade para com os homens. O verso 6 quer dizer a mesma coisa. Apesar de Deus conhecer, o que Ele quer é que nós digamos para Ele, que nós falemos a Ele através da oração. Esse exercício não é para que Deus conheça aquilo que Ele não sabia antes, porque Ele sabe de tudo. Mas é um exercício em que nós estamos tirando o fardo das nossas costas e depositando sobre Deus. Quando nós exercitamos essa oração e colocamos diante dele as nossa ansiedade, as nossas necessidades, isso não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. É para que a gente não ande ansioso, para que aquele peso que nós estamos carregando seja deixado em quem é que pode carregar esse peso. Ele diz aqui de petições. Isso se refere a pedidos, aquilo que nós precisamos e pedimos a Deus. A oração e a súplica tem a ver tanto com a insistência, com a repetição, né, porque é um exercício que demora para entrar no nosso coração. Não é que a gente precise insistir para convencer Deus de alguma coisa. A gente precisa insistir para que o nosso próprio coração entenda que Deus está cuidando disso. Né? Oração também tem a ver com intercessão por outras pessoas. Agora é muito interessante que o verso 6 termina dizendo que devem haver ações de graça. E como é importante para nós, nos momentos de dificuldade, aprendermos a encontrar os motivos de gratidão. Porque nós temos a tendência de só enxergar aquilo que está faltando. Só enxergar aquilo que aos nossos olhos é um problema. Mas em Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que devemos buscar, mesmo em meio à ansiedade, motivos para gratidão, motivos para agradecermos a Deus. E até mesmo os psicólogos vão concordar que isso faz bem para nós. Nesse momento em que talvez a nossa mente quer entender que não há alternativa, que não há esperança, que está tudo perdido, quando nós nos forçamos a encontrar motivos pelos quais somos gratos ao Senhor e dizemos isso ao Senhor, isso faz com que esse peso já esteja passando. A gente vai se sentindo mais leve por reconhecer, por relembrar quantas coisas Deus já fez por nós. Há um hino que eu gosto muito de cantar, que ele diz... falando das bênçãos que nós recebemos pela oração, o refrão diz que quando nós somamos, ao somar essas bênçãos, nós vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. E essa é a primeira parte da nossa atitude que vai fazer com que possamos viver em paz. Verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Isso é algo maravilhoso, porque Deus está nos prometendo que Ele vai nos dar uma paz, mesmo sem explicação. É uma paz inexplicável. É uma paz que ultrapassa a nossa compreensão, mas ela vai guardar o nosso coração. E essa expressão também é interessante, porque não é o nosso coração que vai guardar essa paz. Não é lá dentro do coração que vai surgir essa paz. Não.
A paz é maior que o nosso coração. É ela que vai guardar o nosso coração. Essa é a promessa de Deus para aqueles que exercitarem a oração da forma como está sendo ensinada aqui. Petições, súplicas com ações de graça. E, ao mesmo tempo, junto com a oração, o versículo 8 fala do nosso alimento espiritual. Ocupar o pensamento com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, alguma virtude, louvor, tudo aquilo que é bom. E, irmãos, até alguns dias atrás, a gente tinha uma bela desculpa, que era a falta de tempo. Falta de tempo para encher a nossa mente daquilo que era bom. Agora, durante essa quarentena, será que a gente vai continuar dizendo que não temos mais tempo? A verdade é que sobra tempo com aquilo que não é bom. E aí nos falta tempo para ocupar o pensamento com o que de fato é bom. Seria vergonhoso para nós, irmãos, se ao final da quarentena nós chegássemos à conclusão que durante esses dias de isolamento nós tivemos menos contato com o Senhor, com a sua palavra, tempo de oração, do que quando a nossa vida era normal. Porque quando tínhamos vários compromissos, e a desculpa era sempre essa: a vida é muito corrida. E aí Deus permite uma situação dessa para que a gente tenha que ficar em casa. E mesmo assim, nós estamos talvez gastando tanto tempo com aquilo que não é bom. Eu acho muito interessante o exemplo de Paulo. Nós vamos ler depois deixa eu ver se eu deixei para depois. A gente vai ler depois um versículo que mostra como ele se preocupava em passar o tempo da sua quarentena, né? Vamos lembrar que Filipenses foi escrito quando Paulo estava preso. E a quarentena de Paulo na prisão, ele deu-nos exemplo também de como ocupar bem esse tempo. Agora, o verso 9 que nós lemos diz que aquilo que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, irmãos, a receita para nós vivermos em paz conosco mesmo é estarmos sempre dispostos e dedicarmos tempo para oração e também para ouvirmos a palavra, para lermos a palavra, meditarmos na palavra, ou sejam estudos, ou seja aquilo que podemos classificar, como diz o versículo 8, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Não é que a gente tem que se isolar do resto do mundo. A Bíblia nunca, ou quase nunca, trata essas questões de uma forma assim, 8 ou 80. Né? Mas o problema é que nós gostamos dessa liberdade para usar mal, para fazer as coisas invertidas. A gente lê 10 minutos da palavra de Deus, faz uma oração rápida, pensando que então isso é suficiente, e gasta o resto do tempo livre com seriados e notícias. E, aliás, nesse momento está sendo um alívio. Às vezes, por conta de trabalhar ali no hospital, algumas pessoas têm me perguntado como que está a situação do coronavírus e tal. E eu não tô reclamando disso não, viu, gente? Só que, infelizmente, tem horas que eu nem sei informar, porque eu estou tentando nem ficar ouvindo muita notícia e buscando muito esse tipo de informação, porque com certeza vocês já experimentaram isso também. Sabe quando você só ouve coisa ruim, só ouve notícia que não presta? E às vezes verdadeiras, às vezes não, a gente não sabe, e fica uma briga de um ou de outro lado aí da política, e médicos dizendo uma coisa e outras pessoas dizendo outra, e a gente está ocupando a cabeça com coisas que não são boas, e no final o que a gente sente é exatamente o contrário. Nós não estamos sentindo paz. A gente está cheio de preocupações, a gente está sem saber o que vai acontecer, e a verdade, irmãos, é que a gente nunca soube o que ia acontecer. Mas nunca foi necessário saber o que vai acontecer para termos paz.
O que o trecho está dizendo é: temos que nos preocupar com as coisas que Deus está nos dando como alimento, temos que gastar tempo em oração com Ele para ter paz. Não é necessário. Não é necessário saber o que vai acontecer, não é necessário saber como as necessidades vão ser supridas para ter paz. O que nós precisamos para sermos guardados pela paz de Deus e para que o Deus da paz esteja conosco, está aqui, irmãos. São duas coisas. Orar, entregar nossas necessidades ao Senhor e ocupar a nossa mente com aquilo que era bom. Quero repetir isso como uma aplicação para nós. Antes, havia a desculpa do tempo. E agora? Qual vai ser a desculpa que nós vamos usar para não ocuparmos a nossa mente com aquilo que é bom? O fato é que usarmos desculpas só vai ser prejudicial para nós mesmos. E nessa situação em que nós estamos, eu creio que qualquer um de nós o que mais quer é ter paz. Mas ainda mais um aspecto da paz que Paulo explica a partir do verso 10. Se ele falou inicialmente da paz entre um e outro irmão, nessa segunda parte ele fala da paz íntima de cada um com sua própria mente. A partir do verso 10 ele diz da paz que, como soma de tudo que ele disse anteriormente, seria a paz em qualquer situação. Verso 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está dizendo é um dos motivos pelo qual ele escreveu essa carta é para agradecer aos irmãos por uma oferta que eles tinham enviado através de Epafrodito. Leiam aí versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esse irmão, então, que era da igreja de Filipos, Epafrodito, ele viajou até Roma para encontrar Paulo e entregar a ele uma oferta. Essa foi uma viagem provavelmente com bastante dificuldade. A distância de Filipos a Roma era 1.300 quilômetros, mais ou menos. Isso se Epafrodito se o caminho que ele fez foi a maior parte por terra. Havia uma estrada que ligava ali Filipos até Roma com um pequeno pedaço passando pelo mar, a maior terra, e a distância dessa estrada então completa dava 1.300 quilômetros aproximadamente. Provavelmente não foi esse caminho, provavelmente ele deve ter feito por navio, né, pelo mar. Mas era uma distância maior ainda, apesar de ser uma viagem com menor dificuldade. De qualquer forma, não era como ir daqui até Brodowski, né? Não era alguma viagem rapidinho assim, não. 1.300 quilômetros no mínimo, era uma bela de uma viagem. E diz o capítulo 2, a partir do verso 25, até o final do capítulo, até o versículo 30, Paulo diz que Epafrodito, nessa missão que ele recebeu de entregar a oferta para Paulo, ele acabou ficando doente. Isso complicou ainda mais a sua missão e fez com que Paulo ficasse preocupado, fez com que os filipenses ficassem preocupados. Mas ainda nós podemos ver nesse trecho, voltando no capítulo 4, que isso era um costume dos filipenses. Leiam o versículo 15 e 16. Capítulo 4, verso 15 e 16. Sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Atos 16, nós lemos que Paulo entrou nessa região chamada Macedônia, e a primeira cidade em que ele testemunhou ali foi a cidade de Filipos. Depois da perseguição que houve ali, ele passou para a próxima cidade, agora numa outra região, que era exatamente essa cidade de Tessalônica. E os irmãos de Filipos, que eram recém-convertidos, diz Paulo, enviaram durante o tempo em que ele esteve ali em Tessalônica, 2 vezes uma oferta suficiente para suprir as necessidades de Paulo. Talvez você esteja pensando assim, mas eu li Atos 16 e vi que ali na igreja de Filipos tinha
aquela irmã Lídia, né, que provavelmente era uma irmã com de certo nível financeiro aí. Ela era vendedora de púrpura, né, que era um material caro. Talvez Lídia realmente tenha essa condição, mas não era o normal da igreja, não. Deixem aberto aqui, olhem 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, não é exatamente o mesmo momento aqui, é um pouco antes da carta de Filipos, né? Se vocês lembrarem, a gente viu num dos primeiros estudos que Paulo estava preso em Roma e ele tinha sido preso quando ele levou uma oferta para Jerusalém, que foi feita para os irmãos ali da Judéia, né? Agora, aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, ele está, então, aí uns anos para trás no tempo, ele está exatamente convocando as igrejas para juntarem dinheiro para essa oferta que ele levaria para a Judéia, que depois acabou causando a sua prisão, quando ele foi para Roma e aí escreveu a carta aos Filipenses. Mas olha o que ele diz aqui no capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Filipos era a cidade mais importante ali da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja, eles não estavam dando aquilo que sobrava, não. Paulo fala de profunda pobreza que havia ali entre as igrejas daquela região. Mas essa profunda pobreza eles reverteram em abundante generosidade, ofertando até acima das suas posses. Diz lá também no trecho que nós lemos que eles rogaram, suplicaram para Paulo a graça de participarem dessa coleta para os irmãos da Judéia. E por fim Paulo diz que eles deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a Paulo, antes mesmo de ofertarem também financeiramente. Então, esse era um costume daqueles irmãos e era algo que eles faziam não porque sobrava, mas eles faziam em grande generosidade. Por isso, nós entendemos no versículo 10 por que é que Paulo diz: alegrei-me sobremaneira. Ele diz muitas vezes que ele se alegra nessa carta. Que eu tenha reparado, essa é a única vez que ele diz: eu me alegrei demais, eu me alegrei sobremaneira. Agora, por quê? Bom, aí você pode até pensar, Paulo estava recebendo oferta, claro que ele ia ficar alegre. Será? Olha os motivos que ele diz aqui, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo não está dizendo que a sua alegria se deve a ter recebido a oferta. Ele não está desprezando a oferta, né? Nós já lemos o versículo 18, como ele elogia os irmãos pela oferta recebida. Mas ele está dizendo que o motivo da sua alegria não é primariamente o fato de ter recebido uma oferta financeira, porque ele já tinha aprendido a viver contente em qualquer situação. Ele já estava alegre antes de receber essa oferta. Olha o que ele diz, verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo fala aqui de um aprendizado. Ele usa a palavra que eu sei estar humilhado e honrado. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Paulo encarava cada uma das situações em que ele passava como uma oportunidade para aprender. De forma que, tendo passado fome, tendo passado fartura, estando livre ou estando solto, estando em dificuldades ou estando em tranquilidade, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele conclui no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase que muitos gostam de usar como se isso significasse
uma vida livre de dificuldades. Exatamente o contrário. Paulo está dizendo que por estar no Senhor, como ele diz, verso 10, alegrei-me no Senhor, ele podia enfrentar cada uma dessas dificuldades. Com certeza, Paulo era o exemplo vivo daquilo que ele tinha acabado de ensinar aos irmãos. Ele praticava o versículo 6 e o versículo 8. Ele colocava diante de Deus as suas necessidades e descansava no Senhor. E quando Deus permitia que ele passasse dificuldade, ele encarava isso como uma forma de aprendizado. E quando Deus levantava irmãos para ofertarem, para suprir a sua necessidade, ele louvava ao Senhor. Falei para vocês que nós íamos ler um versículo que mostra como é que Paulo ocupava o seu tempo na quarentena. A carta de 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Ele estava agora numa outra prisão, muitas prisões na vida de Paulo, e às vezes a gente até fica com dificuldade de montar essa cronologia aí. Mas a de 2 Timóteo, mais ou menos ali no ano 64, 65, foi a sua última prisão que acabou com a sua execução. Mas no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 13, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe, se Paulo estivesse em quarentena hoje, sabe como é que ele gastaria o seu tempo? Com a palavra de Deus. Se nós tivéssemos que escolher alguma coisa, né, fosse nos dada essa oportunidade, olha, você vai ficar preso em tal lugar, mas você pode ter um objeto que você quiser ali. Né? Talvez a gente pensasse em um tablet aí para assistir o Netflix ou alguma outra coisa para passar o tempo. E Paulo, ao contrário, claro, não existia Netflix naquela época, né? Mas eu não tenho dúvida de que o exemplo dele seria o mesmo nos nossos dias. O que ele queria, estando ali na prisão, era livros, especialmente os pergaminhos, a palavra de Deus. Irmãos, a gente pode pensar, a gente pode ter dois tipos de atitude vendo esse exemplo de Paulo. A gente pode pensar assim, nossa, Paulo era fanático demais. E provavelmente... Ou a gente pode pensar assim, eu vou aceitar esse exemplo, apesar de talvez ele ser mesmo fanático, eu vou fazer como Paulo e vou seguir esse exemplo na minha vida. Sabe, quem é que está dizendo que aprendeu a viver contente em qualquer situação? Somos nós que ficamos nessa, nossa, mas isso é coisa de fanático, ou será que vale a pena? É o próprio Paulo. Ele está dando o exemplo e ele está dizendo o efeito desse exemplo. É ele que diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Então a gente pode até achar que ele é fanático, mas depois a gente não pode reclamar de não ter a mesma experiência que ele, de aprender a viver contente em qualquer situação. É isso que Paulo está dando como exemplo aqui para nós, para os filipenses e para nós. Então, isso mostra para nós que a sua atitude de alegria agora não se devia apenas porque suas necessidades foram supridas por essa oferta. Ao contrário, era um motivo muito maior do que esse. Olhem o que ele diz no versículo 14. Apesar de ele estar contente em qualquer situação, ele diz aos filipenses, vocês fizeram bem, associando-vos na minha tribulação. Por quê? Por que eles fizeram bem? Verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo estava alegre porque ele via na atitude dos filipenses que quem estava ganhando eram eles mesmos. Através da oferta financeira para aquele irmão, para aquele apóstolo, eles estavam ganhando crédito espiritual. O que é esse crédito espiritual? Recompensas diante de Deus. Eles estavam investindo com sacrifício, como já nós lemos, para receberem o seu galardão. Havia um crédito que estava sendo acumulado cada vez que eles se dedicavam a sacrificar-se pelo bem das outras pessoas, como fizeram com os irmãos da Judéia e como fizeram agora com o apóstolo Paulo. E era isso que Paulo via como motivo para uma alegria imensa, como ele fala no versículo 10. Em primeiro lugar, porque o investimento dos filipenses gerava para eles um retorno muito mais valioso, que era o crédito espiritual.
Em segundo lugar, porque, como ele diz no verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vocês percebem, mais uma vez, nas palavras de Paulo, a mesma ideia que está ali no versículo 5? A amabilidade dos filipenses sendo dedicada a Paulo. Em consequência disso, perto está o Senhor. E por isso não faltaria nada a esses irmãos. É bem diferente isso, irmãos, de um evangelho que nós conhecemos como o evangelho da prosperidade. Paulo não está dizendo aqui que eles iriam ser os homens mais ricos de toda a Macedônia. Não, ele está dizendo que com a sua riqueza em glória, Deus iria suprir cada uma das suas necessidades, assim como supria as de Paulo. Quando Paulo teve fome, suas necessidades foram supridas. Quando ele teve fartura, suas necessidades estavam sendo supridas. É isso que é o motivo da alegria de Paulo. Ele vê nas dificuldades uma oportunidade para que aqueles que contribuíram ganhem recompensas espirituais e a promessa do cuidado de Deus para cada uma das suas necessidades. Hoje, um pouco que sobrou dos filipenses supriu a necessidade de Paulo. Num outro momento, era o contrário. E assim também pode acontecer na nossa vida, irmãos. Quem tem necessidade ser suprido por irmãos da igreja e aqueles que suprem também receber a promessa de sustento do Senhor. Esse era o segredo do que Paulo disse no versículo 11. O segredo de haver contente em toda situação. Na fartura era uma oportunidade para ofertar. Na dificuldade era uma oportunidade para ver outros irmãos receberem promessas e recompensas espirituais. Quando Paulo olhava para toda essa situação, então, ele enxergava nisso motivo de alegria. E eu quero, mais uma vez, aplicar isso para a nossa realidade e, assim, encerrar os nossos pensamentos. Nós estamos em épocas difíceis. Estamos passando por um período de dificuldade. Com certeza vai haver entre nós aqueles que terão um pouco a mais e aqueles que terão um pouco a menos. Já havia dificuldades antes, mas essas dificuldades estão aumentando e a perspectiva é que ainda passemos por esse período durante um certo tempo, né? Agora, eu me lembro uma vez ali na igreja da Romeu que eu estava pregando sobre relacionado a isso e eu falei que nós tínhamos começado a organizar algumas cestas básicas e era um número naquela época que eu não me lembro, era muito bom que nós começássemos, mas ainda era pouco. E eu fico feliz de saber e de ver que nós temos aumentado esse número. Hoje nós temos já o pessoal do departamento da cesta básica tem organizado 5 cestas com a ajuda dos irmãos. É um aumento, isso é digno de elogio para ser oferecido ao Senhor, como ele diz aqui no verso 18, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Fico feliz de ver que a igreja está se dedicando mais a isso. Mas ainda podemos melhorar, irmãos. Ainda podemos melhorar, especialmente nessa época em que não é só necessidade de sustento que está se aflorando, né, que está se evidenciando. Nós precisamos ter contato pessoal, aprofundar os nossos laços, e nós temos recursos para isso, mesmo nos nossos lares. Quando é que vocês imaginaram que a gente ia fazer um culto aí com 40 pessoas, todos ao mesmo tempo, cantando e louvando a Deus, estudando a palavra? Até alguns anos atrás, isso não era absurdo só para a época de Paulo, não. Nós, há 5 anos atrás, nunca imaginaríamos isso. Agora, se a gente consegue fazer isso com 40 pessoas, nós conseguimos, com certeza, nos aproximar de uma outra família, conversarmos mais, termos um contato pessoal, aprofundar os nossos laços, mesmo à distância, conhecermos mais as necessidades que cada um está enfrentando e, assim, nos unirmos nessa prática que Paulo descreve aqui, algo que trouxe profunda alegria para ele. É a alegria resultante da paz de ver Deus usando o seu povo para suprir as necessidades do seu povo. Não há
não há motivo maior de alegria para nós, muito melhor do que pensarmos que seria os R$ 600 de auxílio do governo ou qualquer outro tipo de plano social, sem desprezo para isso, porque Deus pode usar todas essas coisas. Mas quão bom é quando é através do povo de Deus que as necessidades do povo de Deus são satisfeitas, né? Isso era algo que fazia trazer paz a Paulo, paz aos filipenses, e como resultado dessa paz de proximidade do Senhor, eles podiam viver alegres. Essas são as lições que eu queria que nós aprendêssemos aqui. Através de cada uma das partes desse capítulo, nós vemos várias áreas em que a paz de Deus pode ser uma realidade da nossa vida, e estando em paz, perto do Senhor, a alegria é a consequência imediata. Que nós possamos aprender, então, a cumprir isso e estarmos atentos a como é que podemos nos envolver em cada uma dessas áreas, com o ensinamento de Paulo, para que o versículo 20 seja uma realidade na nossa vida. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.